Graças a Deus, muito bom dia. Esse é um momento sagrado. Sempre que nos reunimos para lembrar do Pai, para recorrer à ajuda espiritual, para internalizar os motivos das nossas dores, porque quantos de nós passamos pelas dores, não aprendemos com ela, e ela volta, e ela volta, ela volta, ela volta, de várias formas, em vários setores da vida. Então nós precisamos aprender com ela alguma coisa. Não é só para nos ver livres do mal. Isso é muito infantil ainda, né? Então nós precisamos desse momento de serenidade, de silêncio, de calma, para a gente intuir, para a gente ter aquele insight. Quantas vezes aquela vozinha interna fala assim: Yara, não faça assim. Yara, não diga isso. Não pense aquilo, não é assim? Mas o que a gente faz? Na teimosia, na repetição, na imprudência, a gente se joga. E a gente acaba fazendo de novo. Então esse momento é sagrado, não só porque vamos pedir ajuda a Deus. Estamos aqui para sentir Deus. Pedir ajuda a Deus é muito fácil, mas sentir, esse é bem difícil. Eu escutei uma coisa interessante esses dias, que na Europa, essa força, né? Milhares de pessoas estão indo para o Vaticano todos os dias. Mas que muitas vezes as pessoas estão lá pela obra de arte. Não pelo sentido religioso verdadeiro, não pelo sentimento. E isso é interessante. E a gente tem isso aqui no Brasil. Não são os centros espíritas, são as igrejas, os templos, né? As messiânicas. Quantas coisas nós temos aqui que nos conecta com o divino. Então, vamos fazer isso agora? Vamos colocar o nosso coração na prece. O nosso sentimento, o nosso fervor, a nossa fé. Vamos treinar essa fé, que muitas vezes fraqueja no momento do desafio, mas que precisa levantar no dia seguinte. Então vamos juntos, pedindo a Deus, nosso Pai, pedindo ao nosso irmão maior, mestre de todas as horas, Jesus o Cristo, e tantos espíritos de boa vontade que estão pelo mundo trabalhando, que nos socorra cada um de nós nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja
nada feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. A espiritualidade amiga sempre pede para que, quando começarmos um trabalho, a oração, a reflexão do dia. E quando encerrarmos uma atividade, a oração e agradecimento. Vamos juntos, então? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos, o dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral, e não ao dever das profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio, esse aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como esse dever deve ser determinado? Onde ele começa, onde ele termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Ele segue dizendo que Deus permite a dor de forma igual para todos os filhos, todas as classes. Para que a gente, sabendo a dor, a gente aprenda a ter compaixão. O dever, então, é não avançar no direito do outro. Quantas pessoas trabalham e chegam em casa porque trabalharam, levaram o sustento físico, acham que tem que ser servidos, não é assim? Ah, mas eu pago as contas, eu dou as coisas. E aí ele se coloca no lugar de um tirano. Então ele não é o dever apenas profissional de cumprir tarefas. Hoje na psicologia a gente sabe que para se tornar um adulto, a pessoa tem que saber se manter, saber ter autonomia, saber ter responsabilidade. Enquanto não fizermos isso, não somos adultos. Então hoje nós temos aí adolescentes de 30, 40, 50 anos, não é assim? Então o dever é para com o próximo. Por isso que ele fala que tem um livre-arbítrio. O aguilhão da consciência. É o guardião daquilo que a gente deve ou não deve fazer. Toda vez que nós ultrapassarmos esse limiar, mais cedo ou mais tarde isso vai dar um gatilho. Vejam que hoje a pressa tem sido um grande problema para a gente. É a pressa de se ver livre do mal, se ver livre das coisas, resolver tudo logo. Por que a gente tem tanta pressa? Do que a gente está fugindo? Por que a gente está correndo tanto? Ah, Yara, o tempo está veloz. Não, espera. A velocidade do tempo é proporcional às nossas escolhas. A necessidade de aproveitarmos o nosso tempo tem a ver com as escolhas que fazemos ou deixamos de fazer. Então, esse dever com a gente mesmo é que vai trazer a felicidade. Pronto, outro aspecto filosófico dos mais difíceis, né? O que é felicidade? Porque os desejos que a gente tem, muitas vezes a gente pensa que vai ser feliz quando e se. Quando eu fizer, quando eu tiver, quando... Então a nossa situação de felicidade está sempre pautada no depois, não no agora. E essa é uma questão muito importante.
A felicidade depende do já, do que a gente está pensando. Vejam que existem pessoas que parecem aquele desenho animado que tem sempre uma nuvem em cima da cabeça. O sol pode estar lindo lá fora, aquele céu lindo, sem uma nuvem. Mas a pessoa carrega uma nuvem. Ela não consegue dissipar os tormentos da alma. Então, para isso, a gente começa no espelhamento com o próximo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito contida, muito recatada, muito censurada, os meus conceitos dizem que tudo é feio, tudo é indigno. Eu tento me comunicar com a sociedade, eu tento encontrar o meu quadradinho confortável na vida. Mas basta que apareça uma pessoa que não condiza com esse comportamento, seja mais livre, mais arrojada, que arrisca mais, eu vou sentir raiva, eu vou sentir incômodo, eu vou me sentir angustiada. Então não é o outro que é o meu problema, é o que ele revela para mim. Então esse dever moral de conviver melhor é um dever de saúde mental, é um dever de saúde espiritual. Quem não está trabalhando a própria saúde mental vai ter companhias espirituais adoecidas, não tem jeito, é a lei da afinidade e sintonia. Então não adianta a gente ter a aparência de bonzinho. A gente tem que realmente filtrar o que está sentindo, o que está pensando. É urgente, é para agora. Então faça as coisas que você for fazer, mas não faça arrastando uma pedra, não faça reclamando, né? Maldizendo a vida que você tem. Agradeça. Por isso que Joana de Ângeles, querida companheira espiritual, né, nos ensina que sem gratidão a gente não chega a lugar nenhum. Então agradeça. Vamos agradecer. Mesmo que a gente não entenda muito bem o porquê. Vai chegar uma hora que esse hábito saudável vai revelar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então vai colocar a gente que a gente está no lugar certo, no mundo certo, com a família certa, com o trabalho certo, que é o melhor para a nossa evolução nesse momento. Graças a Deus. Um ótimo dia. Por favor, quando entra com espírito de devoção. Não são os médiuns que curam, hein? Médium não cura. Tem a função mediúnica da cura, que é doar ectoplasma. Mas quem cura é Deus, através da excelência de bons espíritos. Então entra com a sua fé, independente de quem te atenda. Jesus esteja conosco. Um ótimo dia. Muito obrigada.